Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, pessoal de casa. Iniciamos mais uma live. Agradecemos a presença de todos. Tem alguns recadinhos antes da nossa palestra. Primeiramente, uma boa notícia, né? Além de quarta-feira, que nós temos a live, nós vamos reabrir as palestras de sexta-feira à tarde e de domingo pela manhã, tá? Sei que todos quem acompanha a casa estão acostumados do sábado à noite, né? Mas ela foi passada para o domingo de manhã, tá? Nós só estamos avisando para todo mundo ficar esperto, já se programar na semana, porque tem algumas pessoas que não conseguem comparecer na casa de quarta-feira, né? Então, pode já se preparar aí na semana o seu cronograma de sexta-feira à tarde e de domingo de manhã. Para confirmar o horário, mais informações e as vagas que vão abrir, é só entrar na nossa página do Facebook, tá? Nós vamos lançar o cartaz da mesma forma que a gente lança para quarta-feira, tá? É só um aviso para vocês se programarem aí durante a semana, tá bom? Nós temos ficando espertos com o cronograma dos nossos cursos, tá? Porque aos pouquinhos nós vamos retomando as tarefas da casa, mas lembrando do comprometimento com a segurança, com a nossa saúde, com as vagas e o respeito conosco e com o nosso próximo, tá? Prestar atenção nas regrinhas para que a gente tenha aí o convívio melhor e com a saúde o mais segura possível, certo? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp, tem o bate-papo do Facebook e tem também o atendimento fraterno online. Então, a gente pode ir lá conversar, precisa de um apoio, está se sentindo inseguro, precisa conversar com alguém, só chamar no nosso atendimento fraterno online, tá? Tem o WhatsApp, a gente pode lançar aqui no bate-papo, certo? Vamos agora para a nossa prece. Respirando fundo, sentindo cada pedacinho do nosso corpo relaxado, em sintonia com o Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos nossos irmãos do plano espiritual, que nos abraçam e nos acompanham a cada dia, a cada passo, que possam nos abraçar e abrir nossa mente e nosso coração para as palavras que iremos receber hoje. Que o Evangelho penetre em nossas atitudes e renove nossas forças, nos construindo cada vez mais, que possamos perpetuar em nossas atitudes e com todo esse amor, todo esse acalanto, possamos envolver a nossa palestrante de hoje, a Francine, que todo o conhecimento dela, o amor e o carinho que ela passar com suas palavras, possam ter o retorno de nossa gratidão. E com todo o amor do Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de hoje. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, todos nós reunidos em torno do Evangelho de Jesus, aquele que consola os nossos medos e renova as nossas forças. E hoje o nosso tema é Jesus, Marta e Maria. É uma passagem do apostolado de Jesus que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 43. Antes de entrar na passagem, para a gente se situar um pouquinho naquele momento, naquela história, eu trouxe algumas informações. Então, essa história, essa vivência de Jesus, ela se passa numa pequena cidade, num pequeno povoado chamado Betânia, que fica na estrada de Jericó, que vai para Jerusalém. Essa história ela é marcada por 3 personagens principais: Jesus, Marta e Maria. Maria e Marta são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E Jesus tinha um amor muito grande por eles, por Lázaro, Maria e Marta. Naquela época, a gente sabe que Jesus ali estava em peregrinação e pouco antes desse momento que a gente vai refletir essa noite, Jesus tinha acabado de dar o ensinamento da parábola do bom samaritano. E era natural naquela época, era um costume dos judeus, conforme aconteciam as peregrinações, as pessoas darem a sua casa como hospedaria para os viajantes, inclusive para Jesus. Jesus ficou hospedado em várias casas
E é nesse contexto, Jesus voltando ali da sua caminhada, do seu apostolado, depois de ensinar a parábola do bom samaritano, que começa aqui essa passagem narrada pelo Evangelho de Jesus. Então, é válido dizer que Maria e Marta recebem Jesus com muito entusiasmo e com muita alegria. E aí, o que nos diz Lucas no Evangelho? Lucas narra da seguinte forma, eu trouxe aqui. Ele diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela que me ajude. Então, responde Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Então, dentro desse contexto, desse cenário, nós temos quem? Marta, que está distraída, fadigada, preocupada e inquieta com muitas coisas que estão acontecendo. Nós temos Maria, que está lançada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, sem se preocupar com mais nada ao seu redor. E Jesus, que diante daquela situação que Marta leva a ele, de uma forma doce e serena, porque ele tinha muito amor por ela, ele diz: aquieta, se acalma, busque a melhor parte, faça como a sua irmã. Para a gente compreender esse convite de Jesus de escolher a melhor parte, aquela que não é tirada, nós vamos ter que trazer um conceito que Kardec nos trouxe. Não tem como a gente entender o que Jesus quis dizer sem trazer à luz da doutrina espírita os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram da nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Que nós somos espíritos imortais. Então, Allan Kardec, através do ensino dos espíritos, nos traz essa informação, que somos espíritos imortais. E ele tem ali no Livro dos Espíritos, ele dedica um capítulo inteirinho para nos explicar a nossa essência, como que foi criado o espírito, qual é o objetivo. Tá lá, quem quiser, capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos. É curioso dizer que na obra Encontro Marcado, Emmanuel, com aquela grandiosidade e sabedoria que ele tem, ele nos diz que a imortalidade é a essência da vida. E aí nós já vamos, nós sabemos, né, aqui que somos espíritos imortais, mas nós já vamos trazendo, interiorizando essa ideia e compreendendo que a nossa existência, ela não se resume do berço, do nascimento até o túmulo. A nossa existência, ela é muito maior. A nossa essência, ela é espiritual. Então nós somos seres espirituais que estamos utilizando de uma vida material para servir de auxílio ao progresso do nosso espírito, da nossa essência. Então a gente tem essa dualidade de um mundo material e de um mundo espiritual. Ambos estão interligados, porque nós, enquanto espíritos imortais, precisamos desse veículo, dessa matéria para nos aperfeiçoar. Então um está interligado ao outro e um coopera com o outro. Mas é preciso fazer algumas distinções sobre o mundo material e o mundo espiritual. O que é então o mundo material? Ele está representado pelas nossas necessidades da matéria, as nossas necessidades da carne, o que comer, o que vestir, o que beber. São as necessidades do mundo material. E quais são as necessidades do mundo espiritual? São aquelas que preenchem a alma, o espírito, o ser espiritual e imortal que habita em nós.
E ainda há uma distinção ainda maior que nós precisamos nos conscientizar para entender essa passagem, que é o quê? A parte material, em que pese a sua respeitabilidade, a sua importância para o espírito imortal, ela é passageira, ela é efêmera, ela acaba, ela é transitória. Conquanto que a parte espiritual não. Ela é imortal, ela é imperecível, ela é eterna. E aí, nós temos lá a passagem, o que Jesus diz? Apenas uma coisa é necessária, aquela que não será tirada. Pensando nessa dualidade de mundo material e mundo espiritual, de mundo material transitório, passageiro, e mundo espiritual eterno e imortal, qual é a parte que não nos será tirada? A espiritual. É essa parte que Jesus se refere. É essa nossa essência que Jesus está dizendo, porque ela é imperecível. Então, nessa passagem, o convite de Jesus para Marta é valorizar o que é essencial. Ela não se preocupar com aqueles afazeres que são passageiros. Aquele momento era propício para ela alimentar o eu imortal dela, o ser espiritual dela. E o que acontece quando nós alimentamos apenas o nosso lado material? Como é que a Marta estava na passagem? Fadigada, cansada, inquieta. Não é assim que ela se apresenta? Então, quando nós nos mostramos na nossa vida fadigados, inquietos, cansados, desesperados, é um termômetro, é um sinal de que estamos alimentando mais a nossa vida material, que estamos dando importância maior para aquilo que é passageiro, para aquilo que é efêmero. Esse tem que ser o termômetro. Como que a gente está se sentindo? É o nosso espírito clamando pelo alimento que vai nutri-lo. E nós estamos focados num alimento que não o nutre. Então Jesus está dizendo, cuidado com o valor que está sendo dado às coisas materiais, às coisas passageiras. E nós temos que tomar muito cuidado, estar muito vigilante. Por quê? Porque o mundo material, ele tem muitas distrações. E a gente gosta delas. Então a gente tem que estar muito atento. Tem muitas distrações porque nós vivemos nesse movimento de nos iludirmos e acreditar que é a conquista do material que vai nos trazer essa paz interior. A gente se ilude, a gente se engana. A gente deposita a nossa felicidade nas conquistas terrenas. E achando que isso vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz. Mas a gente está se distanciando daquele eu espiritual, daquele eu imortal. E a que custo que a gente faz isso? Qual o custo? Vamos pensar nas nossas vidas. A que custo que a gente faz isso? De alimentar o material, de valorar o que é material? A gente está cada vez mais sobrecarregado. Falta tempo, a nossa agenda está cheia. Nós vemos aqui que cada vez mais ausentes do lar. Aumenta os índices de divórcio, aumentando. Casamentos solitários, né? A gente não se faz presente na nossa relação amorosa, a gente não se faz presente com o contato com os nossos filhos, não sabemos com quem eles andam, o que eles gostam, o que eles gostam de fazer. Qual que é o preço que a gente está pagando para tudo isso? A gente observa idosos sendo abandonados. Com essa falsa ideia de alcançar essa felicidade com bem material, a gente vê no campo profissional uma busca pela ascensão profissional a qualquer preço, sem ética. Eu preciso me promover, custe quem custar.
Então a gente vai se desvirtuando, acreditando erroneamente que aquilo vai preencher o nosso ser. Mas o nosso ser não é material, ele é espiritual. Ou ainda, o que nós fazemos? Nós, depois que conquistamos, nos apegamos àquele bem. Então, eu tenho certeza, aqui a gente não, mas eu tenho certeza que todo mundo conhece uma história, um caso de famílias que estão brigando por causa de herança. De casais que estão se separando e não chegam num acordo com quem vai ficar com os bens, a casa é minha. De pais que passam o final de semana lavando seus carros, ao invés de brincar com seus filhos, porque o poçante tem que estar, brilhando. Então a gente tem que começar a pensar na valorização que nós estamos dando. Quanto que... E observem só, tudo isso aqui que eu estou dizendo, a gente mesmo se coloca numa situação de distanciamento do nosso eu espiritual, da nossa essência, daquilo que a gente vai levar quando chegar o momento do desencarne, porque todo mundo aqui vai desencarnar, não dá para escapar. Tem uma frase daquele ator hollywoodiano, o Jim Carrey, conhecem eles? Ele é mais antigo, né? É bem da minha época, fez vários filmes de comédia, e a gente o vê, a gente fala um homem bem-sucedido, né? Um ator de Hollywood, e ele tem uma frase muito curiosa, ele disse assim, abre aspas, eu acho que todo mundo deveria se tornar rico, famoso e fazer tudo o que sonhava para que eles possam ver que essa não é a resposta. Às vezes a gente vê uma pessoa com sucesso, com conquista, com posses e acha que ele é feliz, mas a resposta não é essa, porque tudo isso está distante do nosso verdadeiro eu. Então, essa busca incessante ao que é material, essa busca incessante e exacerbada para o que é passageiro, está nos deixando doentes, ansiosos, inquietos, preocupados. E é espantoso, porque nesse movimento do mundo material, cada vez mais nós estamos criando necessidades materiais inalcançáveis e desnecessárias. Vamos ver ali, no nosso mundo globalizado, as redes sociais. Né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não acresce nada. E nos é vendido algo que é inalcançável para a grande maioria. Então, o que se vende hoje nas redes sociais? Uma vida feliz, um corpo perfeito, viagens, tudo voltado ao que é efêmero. E a gente vai criando aquela ansiedade, naquela vontade de querer conquistar tudo isso a qualquer preço, a qualquer custo. E muitas vezes, muitas pessoas alcançam, mas descobrem que não é aquilo. Porque não é isso que preenche o ser imortal. O nosso espírito, ele anseia, ele grita para que a gente alimente o ser espiritual. São lá os dois homenzinhos, a gente está só alimentando o material e está deixando o pobrezinho espiritual, que é o verdadeiro, a nossa essência, morrendo de inanição. Porque nós não estamos nos alimentando da melhor parte. Na passagem, a preocupação de Marta a deixa fadigada, cansada, inquieta. A preocupação de Maria a deixa serena, encantada, renovada no seu íntimo. E é curioso a gente dizer que a intenção de Marta ela não era ruim. Ela queria agradar Jesus. Ela queria deixar tudo acomodadinho, ela queria preparar o melhor alimento, o melhor aposento, deixar tudo arrumadinho. Ela não tinha uma intenção ruim, não é? Ela queria agradar o mestre. Porém, naquele momento, não era necessária essa preocupação. Seria mais proveitoso para o eu imortal dela, para o eu espiritual dela, se sentar aos pés de Jesus e alimentar o seu espírito, renovando o seu ser imortal, porque aquele ensinamento ela ia levar com ela. Ninguém tira, é do espírito imortal. Então, a gente pensando dessa forma, muitos de nós somos parecidas com Marta,
que a gente pode até ter uma posição generosa e fraterna, mas estamos inquietos e agitados, desassossegados com essas coisas mundanas, com essas coisas passageiras. Não é assim? A gente fala assim, não, eu preciso trabalhar muito, eu quero dar o melhor para o meu filho. O nosso filho não quer o presente, ele quer a nossa presença. Agora é importante dizer que Jesus não censura o trabalho é importante. O trabalho é uma das leis de Deus. Tudo no universo trabalha, todas as criaturas trabalham. Então Jesus, em momento algum, porque às vezes a gente pode interpretar equivocadamente, Jesus, em momento algum, está censurando o trabalho vivifica o homem, é uma das leis da natureza. O que acontece é que a busca pelo ter e pelo fazer não pode ser em detrimento do ser. A gente prioriza primeiro o espiritual, o que vai alimentar o nosso espírito. E depois, o que é material. Até porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe será dada em acréscimo. E à medida então que nós vamos despertando para essa nossa essência espiritual, para essa necessidade que o nosso espírito anseia do alimento da alma, começa a brotar em nós mesmos, dentro de nós, uma quietude, um sossego, uma profunda e inalterada calma na forma como vamos lidar com o mundo material. O mundo material para de ficar nos afligindo. O próprio Allan Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, na questão 914. Ele fala assim, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Porque o material é passageiro, por que eu vou ficar arrumando briga por aquilo que é efêmero? Por que eu vou perder o meu tempo, me desgastar, criar animosidades, inimigos, conflitos e atritos na minha vida por algo que é passageiro? Então a gente precisa alimentar essa essência. Nessa passagem, Maria e Marta, elas mostram uma dualidade. Então, Marta representa a vida ativa. Esse mundo material, esse movimento do fazer, do correr, do preocupar com o que é material. E a Maria, ela nos mostra a vida contemplativa, de se sentar aos pés de Jesus e receber o alimento espiritual. O objetivo nosso, enquanto encarnado, é buscar um equilíbrio. Por quê? Somente o material vai trazer inquietação, desequilíbrio, desassossego. Mas também, se a gente buscar somente a contemplação, sem operação, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa unir os dois, buscar esse equilíbrio, priorizando o que é essencial. O sábio diz que o nosso objetivo, enquanto ser encarnado, ser espiritual, é ter o coração de Maria e as mãos operosas de Marta, que esse deveria ser o nosso objetivo. Então Jesus, de maneira alguma, desvaloriza o trabalho material. Ele é importante, mas nós temos que priorizar aquilo que é essencial, escolhendo na nossa vida a melhor parte, aquela que não nos será tirada. Mas qual que é a melhor parte, então? A melhor parte é não deixar passar as oportunidades de alimentar o nosso espírito. E são muitas, não tem como eu citar. São inúmeras possibilidades que nos aparecem o tempo todo e a gente não pode deixar passar. A gente se valer do Evangelho de Jesus para nutrir a nossa alma, o nosso espírito, para renovar as nossas forças. Às vezes a gente não sabe o caminho que seguir. E no Evangelho a gente encontra a clareza que a gente está buscando, que a gente está precisando. Então a gente tem que ter essa busca constante da renovação através do Evangelho, que é o pão da vida. E a gente alimenta através de coisas simples. Então olha só, hoje, para quem é pai e mãe, a gente pode deixar de assistir aquela série do Netflix, quando chegar em casa, uma coisa do mundo, bobagem, que não acresce nada, e colocar o nosso filho para dormir, ler aquela historinha que ele está pedindo,
passar aquele momento com o nosso filho. A gente pode hoje não fazer aquela hora extra e chegar mais cedo em casa para fazer aquela refeição gostosa com a esposa, com o marido e com os filhos. A gente pode fazer aquela ligação para aquele parente e se interessar verdadeiramente para aquilo que ele tem para nos contar. É assim que a gente vai nutrindo o nosso espírito, porque isso a gente leva, o amor que a gente fez, o amor que a gente deixou. É isso que vai alimentar o nosso ser espiritual. Ouvir com atenção a história dos nossos avós, dar um conselho sincero para aquela pessoa que está passando por um turbilhão de pensamentos e não consegue sair daquele furacão. Enfim, são inúmeros. Estender a mão é silenciar na prece, nos conectando com o Pai. Essas são as formas da gente alimentar o nosso eu imortal. Tudo que quando morrermos for ficar, é que não é o essencial. Então o nosso carro, a nossa casa, o nosso corpo, os nossos sobrenomes, os nossos títulos, isso fica. E isso tem que ser a prioridade, sem negligenciar as necessidades materiais, mas priorizando aquilo que não vai ser tirado de nós. Então, um convite é para a gente não ficar desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis, inúteis, que não vão alimentar o nosso ser imortal. E aproveitar, junto dos nossos, a oportunidade de alimentar o nosso ser espiritual. Agora, eu gostaria de fazer um adendo ao nosso evangelho, até para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, né? Nessa existência material, nada disso será possível se nós não tivermos o nosso corpo físico, que é o instrumento para o nosso espírito agir. A gente precisa do nosso corpo físico. Hoje é dia 29 de setembro, quase o último dia do mês de setembro. Setembro é um mês que conhecemos como Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Não é possível nutrir o espírito encarnado sem um corpo. As estatísticas sobre suicídio são alarmantes, nos assustam. A Organização Mundial de Saúde acaba de publicar novas estatísticas. Nos trazem que em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram vitimadas de suicídio. Uma em cada 100 mortes atentou contra a própria vida. É assustador a gente entender que uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Que no Brasil, uma a cada 45 minutos. Que no Brasil está crescendo o índice de crianças que estão se suicidando, de 10 a 14 anos. E nós sabemos que as motivações para cometer o suicídio são inúmeras. Tem problema financeiro, amoroso, problemas psicológicos, transtornos mentais, depressão, ansiedade, entre outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, nos é narrado que a incredulidade, a dúvida do futuro e as ideias materialistas são as maiores incitantes do suicídio. O suicida, ele perdeu a crença em si. O suicida perdeu a crença em Deus. E ele busca na morte aniquilar aquele sofrimento. Ele só quer acabar com a sua dor. Ele, de uma forma ilusória, acredita que ceifando a vida vai acabar a sua dor. Mas é um engano, porque somos um espírito mortal. E ele não vai conseguir ceifar a própria dor. Então, nós aqui do Centro Espírita, pensando nesse mês de conscientização, a prevenção do suicídio, queremos dedicar esses minutos finais para você que está pensando em se suicidar, que passa pela sua cabeça. Não faça isso. A sua vida importa. Não pense que ninguém vai sentir a sua falta.
Não pense que você só causa problemas para os seus familiares, que você é um estorvo. Não pensa que a sua morte precoce vai trazer alívio para aqueles que estão ao seu redor. Isso aí não é verdade. Não pense que morrer vai acabar com a sua dor. Isso também não é verdade. Busque ajuda. Existem centros de apoio. Você não está sozinho. O Centro de Valorização à Vida, o CVV, uma das ONGs mais antigas que oferece apoio emocional através do telefone 188 ou chat, entra no site, e-mail, pessoalmente. Procure ajuda médica. Procure ajuda espiritual, religiosa. O nosso centro pode te auxiliar. Nós temos o atendimento fraterno. Neste momento, silencie o seu espírito e se alimenta daquilo que é essencial para ele. Porque você pode até achar que está sozinho, mas você não está. Deus está agindo silenciosamente na sua vida. Jesus é o governador espiritual da nossa orbe. Para Ele, toda a vida importa, especialmente a sua. A sua vida é valiosa. Então fica aqui o nosso apelo. Busque ajuda. Aos familiares que já enfrentaram essa situação, acalmem o coração, porque o sofrimento não é eterno. Deus, Ele é misericordioso. E o auxílio, o resgate, vai acontecer, sempre vem. Naquele livro, Memórias de um Suicida, nos é narrado que a falange de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, atua diretamente no socorro desses espíritos. Então, aos familiares, utilizem-se da prece como um magnetismo poderoso de auxílio. Os laços de amor são eternos. A todos, aqui e em casa, coragem e confiança no futuro. Não há mal que dure para sempre. E aquele problema que você acha que não tem solução, vai se resolver. Se reconecte com o seu eu espiritual. O Evangelho de hoje nos convida para a gente sair dessa inquietude e buscar a melhor parte. Ela está dentro de nós. E para encerrar, agora de verdade, tá, Tati? Eu vou fazer um convite para todos nós que estamos aqui, né, presencialmente, para quem está em casa. Depois que terminar a palestra, quem está em casa vai até a janela de casa ou até o quintal. Quem está aqui, na hora que for embora, o convite da noite é: olhe para o céu. Olha para o céu e sente a imensidão do céu. O céu não se compara ao tamanho do amor que Deus sente por cada um de nós. Boa noite a todos. Muito amor e muita luz. Agradecemos a Francine pela palestra maravilhosa, gratidão em nossos corações, e vamos chamar a tarefeira Tati, que vai ler as psicografias para a gente. Boa noite a todos. Eu trouxe algumas psicografias que vão ajudar um pouco nessa conscientização que a Francine trouxe para a gente, né? A prova de que a vida continua. Nós idosos sentimos uma agonia quando os dias vão passando, os anos se vão indo, e sabemos que cada vez nos sobra menos tempo. Menos tempo para ver e abraçar a família, aqueles que amamos. Mas quando chega nosso dia de voltar para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, percebemos que quando saímos para uma nova reencarnação, nosso sentimento era o mesmo. Conforme ia se aproximando o dia de voltar para a carne, nossa agonia aumentava, pois sabíamos que em breve deixaríamos nossa casa, nossos amigos e familiares queridos que lá ficariam.
Assim é a vida infinita, a vida eterna, a vida que tantas vezes vivemos e viveremos. Não se aflijam, queridos amigos, são apenas passagens, viagens que fazemos para lá e para cá. Todos nós, às vezes juntos, às vezes separados, mas quando separados é só na carne, pois não existe separação total quando os corações são unidos e vibram em harmonia. Fiquem em paz e não se aflijam. Os dias vêm e vão, mas nós sempre existiremos cada vez melhores e mais fraternos. Deus abençoe a todos, muita luz, irmã Jacira. César, meu filho, para que tanta raiva e tanto rancor? Isso não te faz bem, e também não faz bem para mim e sua mãe. Ela sofre com tua revolta, com toda a bebida. Se cuida, meu filho, não faça isso com a sua saúde e a sua vida. Jesus lhe ama e nós te amamos também. Queremos que fique bem. Busque ajuda, ou uma igreja, ou uma dessas reuniões que podem te ajudar, mas não continue assim, meu menino. Fique com Deus e que Ele te abençoe. E assina José. Minha amada filha, por que ainda te relutas em tanto sofrimento? Bem sabes, meu amor, que uma hora teria eu de partir. Estou bem, muito bem amparada. O desencarne foi tranquilo. Só estava esperando que vocês pudessem de mim se despedir, e então, quando isso foi possível, eu fui descansar enfim. Marília, saiba, meu amor, que você tem que continuar. Sei o quanto sentes minha falta. Sei o quanto necessitas do meu abraço, do colo de mãe, mas, meu benzinho, você deve seguir em frente. Você se tornou uma mulher tão bonita e forte também. Pare de dizer que você não dá conta, que você não é capaz. Isso não é verdade. Vejo você cuidando tão bem do nosso Edgar. Que menino lindo ele está se tornando, crescendo cada dia mais. Não fiques com medo, meu amor. Ser mãe não é fácil, mas comigo foi assim também. Nem sempre eu sabia o que fazer ou falar. Mas agora, vendo como você o educa, fico muito feliz em saber que pelo menos em algo eu acertei. Cuide também do Carlos. Seu irmão não tem a mesma maturidade que você. Auxilia ele no que for preciso. Esteja perto para quando ele precisar. Te amo muito, meu bem. Uma existência não foi suficiente para te dizer o quanto eu te amo. Mas um dia, com fé em Deus, quem sabe terei permissão para visitar você e abraçá-la. Se cuide, beba mais água e não deixe de se alimentar, meu anjo. Fala para o Zé cuidar melhor das plantas. Isso faz um bem danado para ele. Fique em paz, meu amor. Da sua mãe, que sempre olha por ti. Isaura Conceição Soares. Agradecemos a Tati e todos os tarefeiros da área de psicografia pelas mensagens. Agora fazemos o convite a todos para fazer nossa prece e nossas vibrações. Tá? Ainda sintonizados com toda a informação, todo o acalanto que envolveu nossos corações nesse momento. Que possamos reunir toda a energia positiva saindo de nós, toda essa luz nos ligando ao Pai Maior como um fio direcionado ao universo.
e sua imensidão e seu amor que retorna a nós. Pedimos primeiramente, Pai, que venha nos abraçar com esse amor a dedicar a nós mesmos, como Jesus nos ensinou, que possamos nos fortalecer, Pai, com essa energia, fortificando o nosso físico, a cada célula, a cada parte que precisamos, limpando nossos pensamentos, aliviando nossos anseios. Que possa nos abraçar, Pai, que nossos sonhos e nossos objetivos sejam alimentados pela esperança e a fé. Que possamos alimentar o nosso espírito como aprendemos, nessa imortalidade e nesse caminho em sua direção. Seguindo o que Jesus nos ensinou, depois de nos amarmos, vamos direcionar aos nossos irmãos, direcionar a todos que estão à procura dessa paz. Vamos imaginar essa energia da forma que está em nossa mente e direcionar aos corações aflitos. Direcionar aos nossos irmãos que se sentem sozinhos, frágeis, necessidades físicas, mentais, religiosas, independente, Pai, desse vazio, que possa ser preenchido com sua presença. Que essa energia possa refazê-los, possa fortalecer os laços familiares e lembrar dessa imortalidade independente da linguagem que liga ao nosso Senhor. Que possam ser fortes nessa caminhada e lembrar da imagem do Mestre Jesus ou qualquer representante de suas leis e seu amor eterno. Com a gratidão em nossos corações, que possamos, semana que vem, vir aqui, ouvir novas palavras, ou de casa mesmo, e nos fortalecer. Que essa semana seja próspera a nós, aos nossos familiares e todos os nossos companheiros do cotidiano. Que a gratidão hoje e sempre.